Aleluia. Você crê que Jesus é a cura? A cura para a alma, a cura para as emoções, não é? A cura para as feridas que insistem em nos fazer mal. Isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Antes mesmo de nós lermos esse texto, vamos mais uma vez em oração pedir a Deus sabedoria, misericórdia. Pai querido, nós continuamos nesse lugar, na Tua presença, e pedindo agora ao Senhor muita sabedoria, pedindo ao Senhor discernimento para aquilo que vamos compartilhar do texto da Tua palavra, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e clamando ao Senhor, na verdade, que possa se revelar ainda mais. O Senhor já tem feito isso através dos relacionamentos, da confraternização, das canções que nós entoamos, das leituras bíblicas aqui feitas, mas eu te peço pela Tua misericórdia que o Senhor possa continuar se revelando para nós, para que nós possamos perceber qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, também nesse texto. E eu te peço ainda que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, primeiro livro de Reis, capítulo 17, apenas o verso 1. Apenas o verso 1. Eu estou lendo na nova versão internacional, mas certamente eu vou ler em duas versões para que você possa identificar talvez com a sua versão. Verso 1 na nova versão internacional do capítulo 17 diz o seguinte: ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Numa versão revista e atualizada, diz o seguinte, 1 Reis 17:1, então Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Queridos, isso é um texto, e quem conhece, quem leu já o texto do primeiro livro de Reis, sabe que Elias está falando aqui, ele está confrontando de forma veemente um dos reis que teve a história mais difícil de distanciamento de Jeová, do Deus dos hebreus. Aqui ele estava falando com o rei Acabe.
E faz-se necessário uma pergunta para nós começarmos a pensar sobre isso. Para vocês, existe a possibilidade de que uma determinada situação que ocorre na nossa vida, ela possa ser transformada literalmente? Qualquer que seja a situação. É possível transformar uma pessoa literalmente? Uma nação? Nós estamos lidando aí com um governo que diz que vai mudar. É possível fazer isso? Isso é possível? Eu vou responder segundo o que eu creio. Eu creio que é possível mudar radicalmente qualquer que seja a situação, a pessoa, a nação. Mas para isso eu também creio que exige uma transformação. Sem transformação, sem convicção e depois transformação, nós não vamos experimentar verdadeiramente uma nova situação, uma novidade de vida. Primeiro convicção e depois transformação. Segundo a descrição histórica aqui de 1 Reis, se você vê no capítulo anterior, no capítulo 16, já no seu final, a partir ali do verso 30, conta uma história 29, eu vou começar do 29, para você ver o que é que ele diz aqui. Olha a situação de Acabe. No 38º, verso 29 do capítulo anterior, do capítulo 16. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. Acabe reinou 22 anos sobre Israel. 22 anos sobre Israel, em Samaria. Lá ele fez a sua base. Acabe era filho de Onri, que fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele. Isso é um negócio horrível para você ter no seu currículo, né? Imagine isso. Acabe foi o rei que fez o que Deus reprovou, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Você já pensou ter isso no currículo? Um rei que foi completamente avesso à vontade de Deus. Fez tudo diferente. Tudo para fazer o Deus eterno, Jeová, se irar contra ele. E contra Israel. Vocês vão entender por quê. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que foi um rei que também foi reprovado por Deus. Ele não só se contentou em errar como Jeroboão errou, mas também se casou, que isso era mortal, né? De acordo com a orientação bíblica, não misturar Israel, o povo de Israel, com outros povos, principalmente povos pagãos. E ele diz, ele não só fez isso, de errar mais, de pecar mais do que Jeroboão, como também casou-se com Jezabel, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Ele misturou ali, miscigenou, não é, o povo. E passou a prestar culto a Baal. Olha só. Dentro de Samaria, ele começou a adorar Baal. E ele edificou um templo, vocês vão ver aqui no texto, em Samaria, e um poste ídolo em adoração a Baal. Você já pensou isso? No meio do povo de Deus, um rei que Deus levantou e ele se afastar dessa forma. Os demais, olha só, Acabe ergueu um altar para Baal, verso 33, fez também um poste sagrado, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Esse era o histórico, esse era o perfil de Acabe.
casou-se com Jezabel, e todo mundo já sabe, né, ou pelo menos aqueles que leram já essa história, sabem o perfil, né, de Jezabel, uma mulher maligna, uma mulher adoradora de Baal e que perseguiu Elias. E essa história é muito, muito forte. Ele dedicou-se à idolatria, Acabe, e promoveu junto ao povo essa idolatria também. Havia um número, na verdade, segundo os historiadores, alguns poucos fiéis existiam ainda ali em Samaria, alguns poucos fiéis. Mas eles eram tão perseguidos, era tão ferrenha a perseguição, principalmente por parte de Jezabel, que esses poucos fiéis moravam em cavernas, escondidos. Moravam escondidos. E aí Deus levanta um homem chamado Elias, naqueles dias, e faz com que Elias saia da sua zona de conforto. E não importa se a própria vida dele estava em risco, porque ele ficou em risco. Ele teve que, em algum momento da sua vida, depois de confrontar Acabe e Jezabel, teve que também. Mas mesmo assim ele sai da sua zona de conforto. Ele podia continuar sendo um profeta, mas sem precisar confrontar o rei, ainda mais um rei que está longe de Deus. Ele poderia ter feito isso, mas ele decide ouvir a Deus. E ele muda, ele tenta mudar aquela realidade ali do seu povo. Os valores daquela nação estavam corrompidos, totalmente corrompidos. Houve um declínio moral incrível. A nação se afastou de Deus. Não só o rei e sua esposa estavam longe de Deus, mas todos estavam longe de Deus, do menor ao maior. Isso parece uma coisa bem contemporânea, né? Isso parece uma coisa bem contemporânea. O que nós temos visto hoje, com a globalização, você tem acesso à informação quase de forma instantânea. E a gente tem visto acontecer coisas absurdas. Gente brincar com Deus. Gente brincar com Deus. Sabe, eu estava vendo um momento rápido de aquelas chamadas, né, de um desses programas de humor, e eles brincando com a figura de Deus ali, sabe? E a chamada era, na verdade não era um programa de humor, me desculpem, foi uma chamada da Rede Globo para o carnaval, E ali no galo da madrugada, no centro da nossa cidade, mulheres vestidas de diabas, pseudo-diabas, né? O pessoal acha que diabo é daquele jeito, né? Que tem um chifrezinho com a capinha vermelha. Eu não sei onde é que tiraram esse negócio, né? Mas as mulheres vestidas de diaba e Jesus caracterizado ali no meio e dizendo: tenham cuidado, o que eu digo para vocês é: se beber não dirija. No meio do galo da madrugada. Isso me choca. Isso me choca, e quando eu estava lendo esse texto, eu digo: Senhor, está parecendo Samaria na época de Acabe, né? Não havia mais nenhum pudor, não haviam mais valores, os conceitos estavam por terra. Era isso que estava acontecendo aqui. Era isso que estava acontecendo. O profeta Elias foi o único naquele momento, não que resistiu, não era o único que existia ali, mas o único que resistiu, que tomou a frente e confrontou o rei. O restante, como eu disse, estavam escondidos em cavernas, porque temiam pela sua vida. Estavam escondidos. O profeta Elias foi o único que tomou essa atitude, que não entrou na onda da maioria daqueles que ali habitavam. Ao contrário, ele colocou de lado o conforto, a conveniência para testemunhar em nome de Deus, mesmo colocando sua vida em risco. Mesmo colocando sua vida em risco. Ele conseguiu mudar aquele quadro. E vocês já sabem o final da história do profeta Elias com o rei Acabe e Jezabel. Vocês já conhecem aquela história. Ele mudou aquele estado. Ele mudou aquela situação. Aquele rei foi deposto, Acabe foi deposto, Jezabel morre de uma forma trágica. Os profetas de Baal são
dizimados, e mais uma vez o povo se volta para Deus, depois daquela situação, daquele movimento que houve, onde Deus se faz presente e queima o altar, queima o sacrifício que ali estava, diz que queimou até as pedras e consumiu a água que estava ao redor, de uma forma sobrenatural e tremenda. Esse foi o final da história. Mas chama atenção para mim o seguinte: denotamos ali, percebemos ali, uma convicção muito grande de Elias para tomar aquela atitude. Uma certeza muito grande. E se essa certeza, essa convicção é condição essencial para a transformação de uma situação, existe uma necessidade de fazer algumas perguntas aqui, filhos. Primeiro, quais eram as convicções que Elias tinha para tomar aquela atitude? Quais eram as convicções dele? O que é que o tornava tão firme nas suas palavras? Vocês lembram que ele diz ali no primeiro verso do capítulo 17? Tão certo como o Senhor vive, tão certo, e como eu na presença dele estou, eu declaro que não cairá uma gota de chuva, nem orvalho acontecerá em Israel, até que a minha palavra determine isso novamente. Rapaz, dizer isso na frente de um rei e de uma rainha que estão querendo a sua cabeça, isso é amaldiçoar aquele reinado, não é? Isso é amaldiçoar aquele reinado. O que é que tornava ele tão firme para ter palavras como essa? Onde alguém poderia encontrar coragem para manter-se firme na fé naqueles dias escuros, quando uma nação inteira havia abandonado a verdade? Como fazer? Onde ele arranjaria forças para encarar um rei idólatra e avisar que seu castigo estava próximo? De onde ele tira essa convicção, essa coragem? Eu me preocupo, sabe por quê, filhos, que eu digo que eu estava lendo esse texto me preocupando? Porque parece que realmente estamos vivendo dias muito parecidos com esse aqui, onde boa parte dos cristãos confessos, dos discípulos confessos, não tem coragem de confrontar o rei. Não tem coragem de confrontar o rei. E como se configura rei nos dias que nós estamos? Como se configura um rei? Os conceitos que são colocados diante de nós, através de uma mídia, através de uma universidade, através de um departamento de uma empresa que eu trabalho, através de familiares próximos que não compactuam com a minha religião, com a minha fé. Muitos reis estão diante de nós. E muitas vezes nós nos calamos como aqueles que estavam próximos de Elias, mas preferiam estar nas cavernas. Isso não está muito longe. Nós estamos vivendo os dias bem parecidos. Nós encontraremos as respostas a cada uma dessas perguntas quando nós analisarmos com calma esse primeiro do capítulo 17. A vida e o ministério de Elias, examinando, e eu quero trazer pelo menos 3 coisas aqui. 3 coisas para nós pensarmos. Primeiro, verso 1, a parte A. Eu vou usar, nesse momento, ao invés de usar a Nova Versão Internacional, vou usar a Revista Atualizada, que eu acho muito boa nesse início do texto. E ele diz: tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. A convicção aqui é da realidade de Deus. Deus não é utopia na vida de Elias. Elias sabia que não podia brincar com Deus, nem precisava duvidar de Deus, porque Deus era realidade na vida dele. Deus era realidade na vida dele. Deus é vivo e o profeta não tinha dúvidas a esse respeito. Você sabe, eu já ouvi uma frase muito interessante, eu acho que eu já disse essa frase aqui, e o pastor, o colega, ele dizia o seguinte: nós
ouvimos mentiras e muitas vezes aceitamos como verdades. E nós temos a verdade e parece que a entregamos como uma mentira. Para pensar nisso. Nós ouvimos mentiras a respeito de Deus, a respeito de vida cristã, a respeito de conduta cristã, e muitas vezes aceitamos como verdade. Nos calamos diante dessas mentiras, desses conceitos. E nós que sabemos a verdade, porque a palavra de Deus nos garante, o próprio Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Não há outro caminho além de mim. E essa verdade, na hora que nós temos que entregá-la, muitas vezes a gente entrega sem convicção. Você entende a diferença para Elias? Elias sabia que Deus existia, como nós sabemos, mas ele não entrega aquela verdade para Acabe de uma forma trêmula, de uma forma fugaz, de uma forma fraca. Ele entrega e diz: olha, presta atenção. Assim como Deus é real na minha vida, eu vou te dizer uma coisa. A partir de hoje não chove mais aqui. A partir de hoje nem o orvalho vai chegar aqui. Você está com seus dias contados. O seu reinado, Deus rejeitou. Isso é convicção, baseado em intimidade com Deus. E eu fico perguntando, isso eu faço para mim, filhos. A pergunta é para mim, não é só para vocês. A pergunta é para cada um aqui. De que forma nós temos defendido, argumentado a nossa fé diante dos reis dessa terra? De que forma nós temos enfrentado os reis dessa terra? Ou temos entrado em cavernas e nos escondido ali? Como é que nós estamos caminhando? Sabe, filhos, quando eu vejo alguém fazer uma proposta para um irmão, para uma irmã, para um crente, e dizer: olha, não tem nada demais, rapaz, vamos ali, dá uma voltinha, vai ali no bloco, pega o filho, é um bloquinho de criança, pelo menos ele vai saber o que é o carnaval, e se ele crescer, quando ele crescer, ele escolhe se ele quer ir ou não. Não custa nada, é só um bloquinho de carnaval, coisa de criança. E você pega essa mentira e aceita como verdade, e faz. E faz. Eu não consigo entender isso, filhos. Carnaval. Como diz lá em Coríntios, né? O que é que tem a ver a luz com as trevas, filho? O que é que tem a ver a luz com as trevas? Não tem nada a ver. Vocês entendem? Principalmente se eu tenho filhos menores que dependem da minha direção. Da minha direção. Sou eu que sou responsável por eles. Eles não discernem ainda esquerda de direita. Cabe aos pais cuidarem. Cabe aos pais cuidarem. Não tem nada a ver trevas com luz. A pergunta é simples, eu tenho dito isso a vocês aqui, filhos. Quando que tiver dúvida se aquela mentira vem como verdade, se você tiver dúvida se é mentira ou não, faça só o seguinte: Jesus faria o quê nesse momento? Jesus faria o quê? Aí os defensores dos impactos evangelísticos vão dizer: não, Jesus ia para o meio do carnaval. Será que era assim mesmo? Ele levaria os sobrinhos dele, né? Ou os irmãos mais novos, todos para brincar o carnaval, para ver, e depois, quando eles discernissem esquerda de direita, aí eles decidiam. Mas não custa nada, isso é cultura. Isso é cultura. É só perguntar o que é que Jesus faria, filhos. É só perguntar o que é que Jesus faria. Eu me preocupo e eu oro. Eu estava orando desde sexta-feira pelos blocos de impacto evangelístico. Porque ali vocês sabem que a dimensão é de batalha espiritual, não sabem disso? Batalha espiritual.
Mas eu estava orando por duas coisas. Tem grupos da Jocum que saem, e eu amo o trabalho da Jocum. Tem grupos de outras igrejas irmãs que saem. Eu amo a todos. E eu peço a Deus, em primeiro lugar, protege esse povo que vai para o impacto evangelístico. Protege. Porque depois que entra ali, filho, a luta é muito séria. A luta é séria. Porque o que Satanás oferece não é ruim não, filhos. O grupo dele ele não dizia tanto. Satanás oferece coisa boa. Satanás oferece, sabe, é um frevo que dá de você pular. Porque a nossa música é demais, não é? Mas tem a ver você estar no meio do carnaval pulando frevo, filho? Tem a ver isso? Eu oro para que Deus cuide, proteja aqueles homens e mulheres que ali estão. Mas eu oro por uma segunda coisa também. Eu oro para que esses grupos que evangelizam no carnaval tenham um processo de discernimento a respeito de impacto evangelístico, para que aconteça isso o ano todo, e não só no período do carnaval. Por que não saem esses blocos o ano todo fazendo evangelismo? Só no período do carnaval que sai. Isso é uma preocupação. Eu oro para que isso mude. Eu oro para que isso mude. Para que eles possam sair o ano todo ensinando para a gente como é que faz evangelismo de impacto. Se você faz nesse período de carnaval e diz que é uma bênção, faça o ano todo. Eu me preocupo porque sai no carnaval, mas quando chega lá em São Joaquim do Monte, na terceira maior romaria do Brasil, que é aqui no interior, o grupo que vive o evangelismo das igrejas é desse tamanho, que é o povo que vai para lavar os pés de quem está ali subindo e descendo o morro. Senta, vai lavar os pés, entregam um guia, sabe, um folheto evangelístico, né? Lava os pés, faz massagem nos pés. É desse tamanho o grupo. Mas quando fala de carnaval, o grupo é grande, né? O grupo é grande. Vem ritmista de tudo quanto é lugar. Vamos fazer o ano todo. Vamos andar pelas ruas de Recife, de Pernambuco, ministrando. Eu oro das duas formas para Deus. Senhor, muda essa realidade. Tão certo como vive o Senhor, a convicção dele era essa. Deus é vivo e profeta não tinha dúvidas a esse respeito. Acabe e os comparsas achavam que tinha acabado com o culto a Jeová. Na verdade, eu escrevi, quando eu estava montando isso aqui, eu entendo que Acabe, provavelmente no coração dele, ele não estava querendo dizimar os adoradores de Deus. Ele não estava querendo simplesmente sumir com os discípulos de Jeová. Mas ele queria experimentar um negócio mais popular. Eu entendo que ele estava experimentando ali a implantação do sincretismo religioso em Israel, né? A gente adora, aqueles que querem adoram Baal, aqueles que querem adoram a Jeová. E se tiver alguém querendo adorar outro Deus, adora também. Faz um sincretismo e todo mundo fica feliz. Sabe aquele rei que não tem convicção de nada, a não ser que quer o apoio do povo? Não tem convicção de nada. E às vezes, a gente também parece que anda assim, sem convicção das coisas. E começa a abrir brecha para algumas coisas na vida da gente, começa a abrir brecha para alguns valores serem trocados, alguns conceitos serem quebrados e levantados outros, em detrimento de apoio popular, em detrimento de sair bem na foto, para que as pessoas não falem mal da gente, e a gente começa a abrir mão de alguns valores que são inegociáveis. O que tem a ver as trevas com a luz? Não tem nada a ver. Isso significa valor inegociável, filhos. Inegociável.
Só que Acabe esqueceu que tinha um homem ali, chamado Elias, e que estava determinado a mudar aquela situação. Ele estava determinado. Ele tinha convicção de quem era o Deus de Israel. Ele tinha experiência pessoal com ele. Um dos aspectos mais fascinantes do cristianismo é o poder que ele tem, a palavra de Jesus, de transformar vidas. Filhos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ver alguém entregar verdadeiramente a Cristo. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de ver alguém, você conhecer uma pessoa em uma determinada situação, alguns anos depois, você encontra com essa pessoa e você diz: rapaz, isso foi que houve com você. A pessoa parece, você sabe, o chassi é o mesmo, né? Mas a lataria mudou completamente. É outra pessoa. É alguém que você olha para ela, o olhar dela é diferente. Não é mais um olhar agressivo, é um olhar manso, que tem como característica do fruto do Espírito, mansidão. Gente que há alguns anos atrás você sabia que quando falasse determinada coisa, ele seria completamente avesso. E você agora percebe ele proclamando aquele valor que ele renegava como algo especial na vida dele. Não tem coisa mais maravilhosa do que você ver um casamento onde você vê a mulher dizer assim: olha, meu marido, depois que conheceu a Cristo, ele é outra pessoa. O cristianismo verdadeiro, o evangelho genuíno, ele faz isso na vida da gente. Ele transforma a vida da gente. Você sabe aquela coisa que alguns dizem assim: olha, em outros tempos, fulano, isso que aconteceu, a história ia ser outra. Mas alguma coisa aconteceu na vida dele ou dela. Aconteceu alguma coisa. E não é aquela pessoa que está experimentando a síndrome da porca lavada, não. Não é aquela pessoa que está ali se policiando, fazendo força, mas se você soltar ela um pouquinho, ela corre para a lama, não. É uma pessoa que você vê que foi transformada de dentro para fora. Não foi só um banho por fora. Foi alguém que teve um banho com o sangue de Jesus e foi lavado e remido. Transforma-se. A sua palavra muda. Os seus conceitos mudam. O seu olhar muda. O seu aperto de mão muda. As suas convicções estão à flor da pele. As suas convicções estão à flor da pele. Ele pode até não saber as referências bíblicas, mas ele diz, como diz o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso, maravilhoso, forte, para cuidar de mim, para preparar um lugar especial para mim. É nesse Deus que eu me regozijo. Você sabe, quando o evangelho entra na vida da gente, ele transforma, filho. Transforma. A gente começa sempre a pensar na outra possibilidade. Porque enquanto a gente não conhece a Cristo, a gente só tem uma opção, né? A gente vai se relacionar com alguém e aquela pessoa é uma pessoa difícil. O que é que você faz? Meu irmão, vá para outro lugar. Eu não quero nem conversa mais com essa pessoa, não. Essa daí é terrível. Usa a palavra mais dura. Quando você conhece a Cristo, você vai dizer assim: rapaz, ela é uma pessoa difícil, mas a gente tem que ter paciência com ela. Porque o histórico dela provavelmente é um histórico de quem sofreu muito. Isso é reflexo. Começo a pensar diferente. Você entende quando Paulo diz, lá em Romanos, que a nossa mente, quando ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus, ela sofre uma metanoia. Você sabe o que é metanoia? É uma meia volta, é uma volta completa em termos de conceitos e valores. É isso que acontece. Eu começo a pensar diferente, eu começo a falar diferente, eu começo a experimentar uma novidade de vida. Jó tinha a mesma convicção. Você está lembrado do que é que Jó diz? Jó diz:
lá em 19:25, pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho convicção disso. Eu sei que eu tenho que levar a vida cristã a sério, porque um dia eu vou ter que prestar conta da minha vida. Isso é muito sério. Tem gente que está brincando com isso, filhos. Tem gente que está brincando com isso. Tem gente que está aqui agora. Amanhã de manhã, se ainda tiver um bloco, sai. Vai lá no bloco. Mas é o bloco da empresa, pastor. E o que é que tem a ver as luzes com as trevas? A luz com as trevas, o que é que tem a ver, filho? Se o bloco é da empresa, deixa o bloco da empresa. Mas eu sou gerente, não interessa. Não interessa, filho. Meu patrão, meu gerente mó, você sabe que eu sou cristão, não sabe? Que eu sou evangélico. Então eu queria que você soubesse que eu não vou estar presente aqui. Mas você é gerente, isso não tem nada, isso não está no meu contrato. Está no seu contrato de trabalho isso. Está no seu contrato de trabalho que toda festa você vai ter que estar. Não está não, filho. Em contrato nenhum isso existe. Em contrato nenhum. Mas quais são as suas convicções? Quais são as suas convicções? Lá em 2 Timóteo, né, diz exatamente aquilo que eu falei. Paulo escrevendo ali a Timóteo, ele diz: por essa razão eu sofro também essas coisas, mas não me envergonho. Olha só, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é Paulo falando para nós também. Mas preste atenção, além dele declarar, não é, que tão certo como vive o Senhor, ou seja, a convicção de que é real, ele continua e diz: a quem sirvo? A quem sirvo? Numa outra versão tem: perante cuja face eu estou. Isso é o começo do capítulo 17, não é? Elias Isbe Gileade disse a Acabe, na versão da NVI: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. E na outra versão, aqui na revista atualizada: então Elias, o tesbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Elias tinha certeza de que era um representante de Deus. Ele sabia o seu lugar. Ele sabia a sua responsabilidade ali diante de Acabe. Deus usa pessoas comuns para alcançar propósitos divinos. Deus utiliza pessoas comuns para alcançar propósitos divinos, de forma sobrenatural. Entretanto, embora o mundo tenha sede de respostas, muitos de nós, na hora de entregar o Evangelho, na hora de falar sobre essa convicção, falar na presença de quem nós estamos, nós gaguejamos, temos dificuldade em articular palavras para argumentar a nossa fé. Enquanto o mundo estende os braços pedindo socorro, tem gente pedindo socorro agora na Sapucaí, nas grandes avenidas em São Paulo, aqui no centro do Recife, tem gente pedindo socorro. Como eu disse a vocês que aqui eu tenho um testemunho de uma pessoa aqui no Cabeça de Touro. Esse maior bloco aqui que Engenho do Meio experimenta, que aconteceu no sábado aqui pela manhã. Ontem, sábado não, foi na sexta, né? Na semana passada. Aqui o dia todo. E ele diz: olha, no meio do Cabeça de Touro, eu estava pedindo socorro. E ali, com uma garrafa de cerveja na mão, Deus falou comigo. Ali Ele me salvou, acabou, me tirou dali. Tem gente pedindo socorro nos lugares mais inusitados. É por isso que eu não digo que não vá para um bloco evangelístico no carnaval. Eu não vou dizer isso. Porque tem gente pedindo socorro lá. Eu oro para que Deus cuide. Para que você não confunda as coisas ali e seja tragado por algo que pode ser maior do que você. Mas também peço para que você tenha essa mesma disposição durante o dia todo.
durante o ano todo. É isso que eu peço a Deus. Sabe como é que Deus reage às crises? Você sabe como é? Ele convoca a mim e a você para servi-lo. É assim que ele reage à crise. Nós estamos vivendo uma crise na nossa nação. Nós estamos vivendo uma crise na nossa nação. Tem gente que está, eu vendo nos WhatsApps da vida, tem uma guerra agora aí. Parece que a eleição não acabou, né? Parece que não acabou, tem guerra de novo, por causa de eleição. É um negócio absurdo. Gente agora brigando por causa do hino nacional. O hino nacional foi feito para a gente brigar por causa dele. Não, porque é obrigado, não interessa, mas não vale a pena eu gastar tempo com isso, filhos. Não vale a pena. Não vale a pena eu gastar tempo com isso. Mas tem gente que fica ali, né? É uma rinha, sabe? E prós e contras. Eu não estou aqui nem pró nem contra. Eu estou dizendo que é perda de tempo. Tem coisas mais importantes para você fazer. Vá ler a Bíblia, filho. Vá orar, vá cantar o Senhor. Em vez de ficar ali, tem gente que é o dia... Eu não entendo, eu não contrataria uma pessoa dessa se eu fosse um empresário. Tem gente que não trabalha, filho. Porque é o dia todo naquele inferno daquele WhatsApp. Discutindo sobre hino nacional. O que é isso, gente? Que valores, que conceitos são esses que nós estamos fazendo, assumindo para a nossa vida? O que é que está acontecendo? Deus convoca a mim e a você para exatamente acabar com essas crises. Ah, como eu fico feliz, de vez em quando, no meio daquele negócio, outro irmão e bota lá um hino. Sabe aquele que, dá licença, bota um hino, bota uma palavra, uma frase que acalma os ânimos. Porque se o WhatsApp tivesse mão, era briga, todo dia, né? Era briga. Graças a Deus que é a coisa virtual. Porque se fosse física, ia ser briga ali dentro. E eu estou falando, não é só do membro que está sentadinho no banco, não. Eu estou falando de liderança. Estou falando de líderes. Estou falando de isso. E eu fico aflito com esse negócio. Digo, meu Deus, tanta ovelha para cuidar e você gastando tempo com isso, meu irmão. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Deus chama a mim e a vocês, não apenas no púlpito. Ele não chama só para pregar no púlpito, para ensinar a igreja no púlpito. Ele chama em todos os lugares para sermos referência. Ele nos chama na nossa casa, Ele nos chama no nosso trabalho, Ele nos chama na escola, Ele nos chama em todo lugar para ser referência. Para ser referência. Como é que vocês iam me ver? Fala sério aqui comigo agora, filhos. Fala sério aqui comigo. Como é que vocês me veriam se eu estivesse aqui agora pregando? E amanhã de manhã vocês me vissem no Facebook ou no WhatsApp uma foto minha com um abadá no meio de um bloco, dizendo que estou evangelizando. Como é que ia ser? Não, eu estou falando sério. Façam esse questionamento. O que é que vocês iam dizer de mim? O que é que vocês iam dizer de mim? Esse pastor não tem mais autoridade para falar aqui. Era ou não era? Mas por que a ovelha tem? Por que a ovelha tem? Por que eu vejo, sabe, de tantas igrejas, eu estou falando da minha também. Por que a ovelha não tem discernimento para isso, filho? Só pastor tem que ter discernimento para isso? Eu quero ver vocês com autoridade, na casa de vocês, numa classe de escola bíblica, no trabalho de vocês, porque vocês são luz do Senhor. Vocês são canal da graça de Deus. Não tem que estar colocando, se vai pecar, filho, peque, mas não bote no WhatsApp não. Não bote no Facebook não. Isso é pecado, filho. Isso é pecado, filha. Ou é de Deus, ou é de mamon. Não tem esse negócio de meio termo. Não tem em cima do muro. Em cima do muro a gente vomita. Vocês entendem? Em cima do muro Deus vomita. Isso é muito sério. A gente não pode brincar de ser crente. Não pode brincar de ser crente, filhos. Eu estou falando você que está me ouvindo também, nas mídias sociais. Em nome de Jesus, não brinque de ser crente.
Deus tem muito para dar para você, tem muito para dar para mim e para você aqui. Para muita coisa. Deus tem muita bênção para derramar. Mas Deus sonda o coração, filhos. Deus sonda o coração. Ele sabe o que é que está amarrando a gente ainda. Ele sabe o que está amarrando a gente. E a bênção não chega. A bênção não chega. Quais são as suas convicções? O que é que você defende? Ou você está com qualquer vento de doutrina, vai para um lado, vai para o outro. Que sincretismo é esse na igreja do Senhor? Que sincretismo é esse na igreja do Senhor? Eu fico aflito. Eu fico. Não adianta. Vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Eu fico aflito com isso. Porque eu vejo gente procurando um emprego. Eu vejo gente dizendo que está infeliz no casamento. Eu vejo gente dizendo que está infeliz por causa dos filhos que estão distantes do Evangelho. Que referência a gente tem dado como pais, como irmãos? Que referência a gente tem dado? Como é que a gente quer bênção de Deus? Se a gente está agindo como Israel. A gente está agindo como Israel. Misturando tudo, desvalorizando a graça de Deus sobre nós. Desvalorizando a graça de Deus. Sem convicção, não há transformação. Sem convicção, não há transformação. Eu sou um representante do Senhor nessa terra. Você quer sair num bloco? Pastor, ano que vem o Senhor colocou no meu coração que eu vou sair num bloco para evangelizar no carnaval. Primeiro eu vou orar, pedir a Deus que dê muita graça a você, dê muita autoridade. Eu vou acompanhar você no jejum que você vai fazer, no período de oração, porque você vai ter que fazer, né? Ou não? Faz o seguinte, em vez de abadar, você vai pegar, eu vou pedir emprestado aqui ao pessoal dos embaixadores. Bota uma camisa. Embaixadores do Rei. Somos embaixadores por Cristo, segundo aos Coríntios 5:20. Saia com uma Bíblia na mão, não precisa de tambor não. Saia com uma Bíblia na mão e vá falar de Jesus. Para a glória de Deus. Você quer fazer? Faça isso. Agora, filho, botar um abadá, pegar um surdo. Filho, toma cuidado com isso, você está brincando com coisa séria. Você está brincando com coisa séria. Eu peço a Deus misericórdia. Peço a Deus misericórdia. E a última coisa. Diz ele no verso 1 ainda, já na terceira parte, ele diz: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Como é que ele poderia ter tanta certeza que o que ele dizia, ou o que ele disse ali naquele momento, se cumpriria? Pergunta. Como é que Elias abre a boca para dizer um negócio desse e tem certeza que isso vai acontecer? Não haverá mais chuva, nem orvalho sobre essa terra, até que eu mude a minha palavra. Rapaz, você já pensou um negócio desse? De onde é que ele tinha certeza disso? De onde é que vinha o poder da palavra dele? Elias era um mágico, era um mago. E percebemos que não. Eu estava vendo lá em Tiago 5,17, que ele diz, não. Elias era homem como nós. Elias não era um mago. Elias era homem como nós. Seu segredo, sabe qual era?
para ter autoridade na palavra, ele orava e tinha comunhão com Deus. Ele orava, ele conhecia os escritos que haviam naquela época, e ele tinha intimidade com Deus. Esse era o segredo de Elias, filho, para ter autoridade, para ter poder na palavra dele. Esse era o segredo. As palavras que ele disse podem ser encontradas lá em Deuteronômio 11, 16 e 17. Aí por que eu digo que não era somente orar? Ele sabia o que estava escrito na própria palavra. Olha o que é que Deus diz lá em Deuteronômio 11, 16 e 17. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane. Preste atenção, filhos. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis, pois a ira do Senhor se acenderá contra vós. E, olha só, lá em Deuteronômio, e feche ele o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo vocês pereçam da boa terra que o Senhor vos dá. Isso já está lá em Deuteronômio. Tá? Presta atenção nisso. Se você quiser acompanhar, acompanhe depois. Deuteronômio 11, 16 e 17. Ele não só orava, como ele conhecia as promessas de Deus para o povo. Ele tinha grande consciência do que Deus já tinha dito ao povo, e aquilo que estava acontecendo era exatamente o que estava profetizado. Vocês entendem? Conhecimento atrelado à intimidade com Deus. Conhecimento e intimidade. Isso só pode dar uma coisa: conhecimento mais intimidade igual a poder de Deus. Entendem? Conhecimento mais intimidade com Deus igual a poder do Senhor. Poder do Senhor. Será que nós acreditamos naquilo que as Escrituras têm a dizer ao mundo atual? Hoje nós temos o Novo Testamento à nossa disposição, além do Antigo Testamento. E o Novo Testamento já tem trazido tanta mensagem de alerta para o mundo, de despertamento para o mundo. Mas será que nós também temos a mesma autoridade que Elias tinha? Aí você diz, mas Elias, né? Eu digo, filho, depois de Elias veio Eliseu, que tinha poder de unção dobrada. E depois de Eliseu, estamos eu e vocês. Eu e vocês. A questão é se temos a mesma intimidade que eles tinham. O mesmo tempo de oração, o mesmo poder na palavra, o mesmo conhecimento da vontade de Deus. Elias mudou o rumo daquela história, pois ele tinha convicção da realidade de Deus. Deus existe, que era um representante de Deus. Ele se coloca diante do rei como um embaixador na terra, e que também o poder de Deus estava à disposição para todo aquele que o ama e que o obedece. Da mesma forma acontece comigo e com você. Eu estou falando de carnaval aqui agora, mas nós temos um ano todo. Cada dia já basta o seu desafio, cada dia já basta o seu mal. Todos os dias nós somos desafiados a declarar a realidade de Deus, a ter convicções que nos façam representantes do reino dele aqui na terra. E todos os dias somos desafiados a experimentar o seu poder através de uma palavra rema. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, que Deus nos faça educar os nossos filhos segundo essa palavra. O poder da palavra de um pai e de uma mãe é tremendo sobre a vida de um filho. Mas o poder, presta atenção, filho, presta atenção, filha. Os filhos e o pessoal que não conhece a Cristo, que está aí fora,
eles não estão preocupados, nem se deleitam no nosso discurso, não. Eles estão olhando para a nossa vida. Eles estão olhando para como a gente procede no dia a dia. Filho olha pai. Filho não faz o que o pai diz. Filho faz o que o pai faz. Filho não faz o que mãe diz. Filho faz o que mãe faz. Você quer um exemplo para o seu filho, para a sua filha? Faça você mesmo. Vá na frente, mostre. É por isso que diz que nós precisamos ensinar o menino no caminho que deve andar, e não o caminho que deve andar. Ensinar o caminho é apontar e deixar o menino ir. Ensinar no caminho é caminhar com ele. Vocês entendem? Que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê autoridade, que Deus nos faça homens e mulheres que amam a Deus, que não trocam os valores, que não mudam os conceitos, que são verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com vocês, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que essa palavra no nosso coração. Pai querido, mais uma vez, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua graça sobre todo o seu povo, pela sua misericórdia, que, segundo a tua palavra, é a dela que nós nos assumimos. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da minha própria vida, para que eu possa ser em que o Senhor se alegre. Porque não adianta só o discurso, Pai. Eu quero ser um homem que é referência para minha esposa, para minha filha, para os meus parentes, para aqueles que estão próximos a mim. Eu sei como é difícil, porque as lutas são grandes. Mas eu sei exatamente o Deus em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso. Caminha comigo, Pai, eu venho te pedir. Tem misericórdia. Para que eu possa dizer à tua igreja, para que eu possa dizer ao teu povo aquilo que é vontade do Senhor. E me faz, Pai, eu te peço. Eu não quero me conformar. Eu quero estar indignado sempre com aquilo que não agrada o Senhor. Eu quero estar indignado. Sei que às vezes a gente fala de forma mais dura. Mas eu sei que o Senhor faria a mesma coisa. E eu te peço misericórdia exatamente por isso. Para que o teu povo possa receber essa palavra não simplesmente de um homem com uma palavra dura, mas de um homem que se indigna com aquilo que o Senhor mesmo se indigna. Que o teu povo possa ter sabedoria para isso. E que o teu povo, a igreja que o Senhor nos deu aqui, possa também ser uma igreja que se indigna com aquilo que não te agrada. E que começa a buscar intimidade com o Senhor, e que busca ter mais tempo de oração, que busca ter mais tempo de relacionamento contigo, para que a palavra do teu povo seja uma palavra de poder, para mudar realidades, para transformar a vida de pessoas, para transformar a vida de igrejas, para transformar a vida de nações, Pai. É isso que nós queremos te pedir. Tem gente agora morrendo nesse carnaval, Pai. Tem gente perdendo a vida nesse carnaval. Tem gente adquirindo doenças nesse carnaval. Gente traindo cônjuges nesse carnaval. Tem gente traindo namoros, traindo noivados nesse carnaval. Tem gente matando nesse carnaval. Tem gente tirando a vida de outro nesse carnaval. Tem gente pedindo socorro nesse carnaval. Pela tua misericórdia, nos usa para orar, para interceder e para agir no meio do teu povo. Precisamos aprender a agir fora dos portões da casa de oração. Precisamos fazer diferença onde estamos plantados. Nos dá autoridade que vem do céu. Nos dá alegria que vem do céu. Para que o teu nome seja glorificado, a começar em nós. E transborde de nós. E alcance todos ao nosso redor. Proporcionando um ambiente de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidar vocês a gente vai
terminar esse momento, convidar a equipe de música. Estou feliz pelos remanescentes aqui de Israel, viu? Estou feliz. Então, um grupo bonito que saiu de casa e veio celebrar o Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma semana debaixo da graça de Deus. Que cada momento da vida de vocês seja um momento que vocês veem como uma oportunidade de se aproximar mais do Senhor e da vontade dEle. Que todas as decisões de vocês possam ser decisões que antes houve uma conversa íntima com Deus. E que a paz que excede todo entendimento tome conta do coração de vocês. E que a paz no coração seja o árbitro de qualquer questionamento da vossa alma. E que Ele nos dê dias maravilhosos na sua presença. Em nome de Jesus. Amém? Estaremos quarta-feira. Quarta-feira agora não, né? Então a gente tem a outra quarta. Essa quarta não haverá ainda o culto de oração. Então nós estaremos na próxima quarta, com a graça de Deus, no nosso culto de oração, que tem sido um momento gostoso, de grupos pequenos, intercedendo uns pelos outros. Tá bom? Não esqueçam de orar pela família Mourato. Tá certo? Esse momento de separação da mamãe. E também continuar orando pela mãe, pela dona Carmen, a mãe da irmã Valesca, que ainda está no hospital. Tá bom? Além de todos os outros enfermos. Já foi para casa? Aleluia. Então ela está em casa. Mas carece das orações para completa recuperação. Não é isso? Além de todos aqueles que vocês sabem que estão enfermos e necessitam das nossas orações. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com este povo e todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Vamos sair daqui celebrando hoje à noite? Você poder dar um aperto de mão do seu irmão, daquele que nos visitou nessa noite. Deus abençoe a sua vida, você que nos visitou hoje aqui. Muito bom estar com você. E você que nos assistiu até esse momento aqui nas redes sociais da igreja, que Deus abençoe a sua vida. Dê uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Vamos celebrar? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Oh, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer celebre ao Senhor. Eu te agradeço, Deus. Não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste,
Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha. Diga ao Senhor com convicção. Aleluia. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus das minhas mãos, que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Não saia daqui sem dar um aperto de mão em quem está mais próximo de você. Que o Senhor nos coloque debaixo da sua graça até os nossos destinos. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Celebra, Jordel. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Ensina a viver, nos enche de graça, perdão, comunhão. Novo amanhecer, sentido maior. Jesus é a esperança para um mundo melhor. Cidades sofridas não mais se vê, tarefa que Cristo nos deu. É sonho de Deus, é sonho de Deus, é sonho de Deus, transformando cidades,
jardins de Deus. É sonho de Deus. Vidas curadas. É sonho de Deus. Famílias voltar. É sonho de Deus. Igrejas saudáveis. Transformando cidades em jardins